Bora lá, pessoal. Só dois botões que eu apertei, como se eu não fosse me concentrar mais por causa disso. Vamos lá. O período regencial, que vamos entender ele como uma experiência republicana no Brasil imperial, certo? Em que os políticos, principalmente brasileiros, tiveram que se virar para administrar essa nação novinha, certo? Que tinha seus 9 anos de idade, essa nação independente há 9 anos, e um reino sem um rei, que ele é uma criança ainda, ele está sendo cuidado e ensinado, certo? Com a melhor educação quanto possível, vai se tornar uma pessoa muito inteligente, por sinal, e um gestor interessante, por sinal. E nós podemos ver que o que interessa é que os políticos brasileiros tenham que dar um jeito de administrar essa nação nova, certo? E esse é o período regencial, em que pessoas vão administrar, reger a nação, certo? O poder moderador entra em suspensão, não tem um rei para ser o moderador, então nós temos aí uma necessidade de se criar um diálogo entre executivo, legislativo e judiciário. Por isso chamamos de uma experiência republicana. Nós vamos dividir o período regencial, que é um período relativamente curto também. Ele vai ter 9 anos, que é de 1831 a 1840, certo? E nesse período nós podemos dividi-lo em 4 etapas, certo? Primeiro vamos dividi-lo em 2, para facilitar a nossa vida. Temos a regência trina e depois temos a regência una. Regência trina, regência una. O nome já diz tudo. 3 regentes, um regente. A regência trina, que foi a primeira etapa, por sua vez, dividimos ela em 2 partes, 2 etapas. A regência trina provisória e a regência trina permanente. Mais uma vez, tudo começa na regência trina provisória. Depois vamos para a regência trina permanente. Certinho? Bem, pimpolhinhos. A regência trina provisória aconteceu simplesmente porque quando Dom Pedro I foi-se embora, o Congresso brasileiro estava de recesso e tinha poucas pessoas no Congresso para decidir o que tinha que ser feito, certo? Então as poucas pessoas que estavam lá, entre eles tiveram que escolher 3 regentes para, enquanto o Congresso estivesse de recesso, serem os regentes do Brasil. Quando o Congresso voltasse às suas plenas atividades, aconteceria realmente decisões e uma votação para decidir quem seriam os 3 regentes brasileiros na real regência permanente. Então a provisória, porque a galera estava de férias. Depois vemos a permanente, que quando chega das férias eles decidem assim fazer, certo? Escolhem os regentes permanentes. Bem, pimpolhinhos, essa é a primeira etapa. A regência trina permanente não vai trazer os resultados esperados, vão ter alguns problemas. Eles vão optar por mudar o modelo de regência trina para o modelo de regência una, com um regente somente. Dividimos o período da regência una em 2 etapas também. A primeira regência é gerenciada, regida, gerida por um liberal, certo? Chamamos de regência una liberal. E depois, a segunda etapa, por um conservador, regência una conservadora. Tranquilinho até aqui? Se eu não me engano, o liberal, da regência una liberal, eu posso trocar, confundir, não estou estudando. Tem a obrigação de saber, né? Vamos lá. Um padre Diogo Antônio Feijó, certo? Se eu não me engano, ele foi o regente liberal no nosso querido país, para depois ir um conservador, meu xará, Pedro Araújo Lima. Belezinha? Bem, conservadores liberais. Olha esse termo aqui, conservadores vocês já ouviram, só que vocês não escutaram o termo liberal antes. Vocês escutaram no primeiro reinado, na aula anterior, progressista, certo? Bem, no começo do período regencial, nós temos ainda uma disputa em que os progressistas ou liberais são os brasileiros e os conservadores são os portugueses. Mas a disputa entre portugueses e brasileiros vai perder o sentido 3 anos depois da ida de Dom Pedro I para Portugal, porque ele vai morrer.
se não tem mais português para ser rei do Brasil, não tem mais desejo dos portugueses que estão no Brasil, não tem mais o desejo de eles quererem que Dom Pedro I volte ao Brasil e seja rei do Brasil novamente. Acabou-se. Acabou-se. Um importante elo é rompido e os portugueses, cada vez mais fortemente, vão perder importância política no Brasil. Eles são perseguidos no Brasil, certo? É um pensamento anti-português forte no nosso país e agora a ideia é brasileiros contra brasileiros. Temos agora um grupo de brasileiros que chamaremos de liberais ou progressistas e um grupo de brasileiros que vai entrar no grupo dos conservadores. Partido Liberal, Partido Conservador, certo? Qual é o interesse dos liberais agora? Qual é o interesse dos conservadores agora? A disputa agora está nas duas palavras, centralização, descentralização. Ou nas palavras, autonomia e algum antônimo de autonomia, não vou lembrar agora, certo? Então, os conservadores querem centralizar os poderes na capital do Brasil, no Executivo Federal, enquanto os descentralizadores, eles querem descentralizar esse poder pelas províncias. Eles querem autonomia para as províncias. Querem que as províncias tenham o seu corpo de leis, tenham o seu sistema de cobrança de impostos, ou seja, é a galera das elites locais querendo gerenciar as suas províncias. A elite de Pernambuco diz, olha, aqui é meu, certinho? Porra, Pernambuco é desde que a gente comanda. Era a galera do Rio de Janeiro querendo comandar aqui não. Galera da Bahia, mesma coisa, certo? Por aí, da província das Alagoas, a mesma coisa. Alagoas, lá depois da Revolução Pernambucana de 1817, lá do período do primeiro reinado. Primeiro reinado não, de Joanino, perdão. Certo? Então, os progressistas querem autonomia para a província, para as províncias, que hoje em dia chamamos de estados, certo? Unidades da federação. E os conservadores querem centralizar os poderes nas mãos dos regentes, na mão do Executivo Federal, digamos assim. Tranquilo? Bem, meus pimpolinhos, essa briga política é o que mais marca na política das elites o período regencial. Enquanto isso, a população brasileira, como diz uma música de Legião Urbana, Legião, não sei se é de Legião Urbana não, mas eles cantam também. Que país é esse, certo? Que tem um pedaço que eles dizem, aí no Nordeste tudo em paz, certo? Espero que isso seja uma ironia. E nós podemos dizer que, parafraseando essa frase, e com a população brasileira tudo em paz, na mais desgraçada e miserável paz, sem participação política, sem vez nem voz, nem direitos cidadãos, certo? Boa parte da população escrava, boa parte da população miseravelmente pobre, certo? Sem acesso a muita coisa que hoje seria considerado como básico, certo? Como a educação. Bem, meus pimpolinhos, deixa eu ver se eu me lembro de alguma coisa aqui no meu... já estou em regência. Sim. Uma característica interessante, uma coisa que vai marcar a regência una liberal, que foi a primeira regência una do padre Diogo Antônio Feijó, é a criação do ato adicional à Constituição de 1824. Aquela Constituição outorgada por Dom Pedro I, certo? Quando ele rejeitou a da mandioca, feita por brasileiros. Esse ato adicional à Constituição de 1824 tentava recuperar alguma característica da Constituição da mandioca. Que característica importante era essa? Esse ato adicional à Constituição de 1824, ele dava mais autonomia para as
províncias. O direito de as províncias criarem algumas leis do seu sistema tributário, da cobrança de impostos, certo? Algumas características que davam autonomia para as províncias, poderem se gerenciar por elas mesmas, certo? As elites políticas de cada província conseguiam se virar, deveriam conseguir se virar, certo? E, enquanto isso, acaba o governo de Diogo Antônio Feijó e vem um governo conservador. Adivinha só o que ele vai fazer? Uma lei. A Lei de Interpretação do Ato Adicional à Constituição de 1824. Se o liberal fez uma lei que dava autonomia para a província, o conservador fez uma lei que, como diz Raul Seixas, eu vou desdizer agora tudo que não que eu tinha dito antes, mas eu vou desdizer tudo que vocês, liberais, disseram nessa interpretação. Toda vez que aqui está dizendo, devemos dar autonomia para as províncias, tem um pequeno erro aí, era para ter colocado a palavra não antes. Então tem que dizer assim, nós não devemos dar autonomia para as províncias. Então a Lei de Interpretação do Ato Adicional à Constituição de 1824 visava acabar com a autonomia da lei anterior, certo? Por isso que nós colocamos as características liberais na primeira regência trina e as características conservadoras na primeira regência una e as características conservadoras na segunda regência una, o do Pedro Araújo Lima, certo? Então temos essa briga, essa luta política no Brasil. Tinham até frases que diziam, olha que interessante, como tudo se trata de uma disputa por poder, certo? Nada mais liberal do que um conservador fora do poder. Assim como também nada mais conservador do que um liberal no poder, certo? Quem está na oposição, fora do poder, fica sempre reclamando. As coisas têm que mudar, têm que ser diferentes, tem que fazer uma mudança mais radical, é mais jacobino. Enquanto isso, quem está no poder é mais girondino. Diz, olhem só, nós precisamos fazer mudanças, mas elas têm que ser feitas de maneira lenta, porque se fazer tudo rápido demais, pode gerar uma confusão, gerar um caos e não vai fazer bem para ninguém. Então vamos com calma, vamos manter algumas coisas e outras vamos mudando devagarzinho. Aí de repente a galera que é liberal, que está na oposição, chega ao poder, ganha a eleição. E a galera que estava no poder sai e vira oposição. Aí quem disse que ia mudar tudo, quando chega no poder diz, vamos mudar tudo. Mas com calma, claro, não podemos fazer as coisas tão rapidamente para virar uma confusão, vai virar um caos, não pode. E quem estava no poder sai dele, diz, tem que mudar, não disseram que ia mudar, cadê as mudanças rápidas, queremos melhoras. Então, nada mais liberal do que um conservador fora do poder e nada mais conservador do que um liberal no poder. Certinho, pessoal? Essa disputa por poder marca muito o período regencial. E outra característica marcante do período regencial é que o Brasil está uma bagunça. A confusão entre as províncias e o governo central, certo? É uma marca especial do período regencial. É um período que tem muitas guerras, conflitos internos no Brasil, tentativas de separação, reclamações. O Brasil é um absoluto caos. Cada província vivia seu caos, certo? Pernambuco, como sempre, não podia deixar de fazer sua revolução, certo? Se ele fez a revolução lá no período joanino, a Revolução Pernambucana de 1817, se ele fez no primeiro reinado a Confederação do Equador em 1824, temos no período regencial a revolta praieira, certo? Mais uma revolta de Pernambuco contra o poder central, sempre isso, certinho, pessoal? Temos a revolta praieira, temos uma revolução que marcou o período regencial, muito importante, que é a Revolução Farroupilha, certo? No Rio Grande do Sul, contra a coroa brasileira, vamos dizer assim, certo? Eles se sentiam prejudicados pelo aumento de imposto sobre a carne gaúcha, certo? De maneira que eles estavam entendendo que o Brasil estava agindo não como amigo, como protetor do seu estado e sua província, mas como inimigo,
prejudicando os negócios e a economia do Rio Grande do Sul, a economia gaúcha, certo? Outra revolta muito importante é a revolta dos malês na Bahia, certo? Tivemos muitas revoltas, eu estou falando essas aqui que geralmente são as que caem, são interessantes, são significativas, certo? O governo prejudicando a economia do Estado, o governo prejudicando os interesses políticos internos de outro Estado, nesse caso Pernambuco, no exemplo anterior Rio Grande do Sul, e uma revolução com um potencial muito mais perigoso, porque a revolta dos malês na Bahia foi encabeçada por escravos, certo? Escravos do grupo étnico malê, certo? O povo malê, que eles eram muçulmanos, eram da religião islâmica, certo? Então eles eram alfabetizados, eles tinham uma educação superior do que outros grupos de africanos que vinham para o Brasil, certo? Para serem escravizados, e eles conseguiam ter uma capacidade de se juntar, de fazer planejamento sistemático, dialogar de longe por meio de cartas, e isso gerou um grande alvoroço não só na Bahia, mas em todo o Brasil. Algumas leis foram criadas de maior firmeza contra revoltas de escravos, porque eles representavam uma grande parcela da população. Isso gerou um pânico por parte do povo, da elite branca brasileira, dos donos de escravos, certo? De que se os escravos, que a população negra se revoltasse, o Brasil viraria um caos. Eles tinham que continuar no controle, apanhando e trabalhando como eles deveriam fazer sempre, nessa mentalidade da elite brasileira. E nós já vimos um pouco disso nas nossas aulas sobre o Brasil Colônia, vocês ano passado, comigo, certo? E também temos alguns vídeos, 4 aulas sobre isso. Beleza, Pimpolinhos? Nesse canal aí, que eu acabei de postar por causa do Covid-19, infeliz. Bem, Pimpolinhos, vamos continuar. Deixa eu ver se eu me lembro, vou pegar aqui. Já passou muito da hora. Vou dar o pause nesse e continuar na próxima, certo? Ou não, deixa eu ver. Vamos ver se eu estendo esse um pouquinho mais. Bora lá. Além do ato adicional à Constituição liberal, descentralizador, autonomia para as províncias, e a lei de interpretação do ato adicional, que vem depois, novamente centralizando os poderes e tirando a autonomia das províncias, que tenham que obedecer aos desejos, aos interesses, às ordens do poder central, certo? Temos outras características interessantes. Temos a criação da Guarda Nacional, certo? Vamos dizer que é a avó da polícia militar. Em cada estado, as elites latifundiárias financiam a criação das guardas nacionais, certo? Para cuidar da segurança e combater essas revoltas que estão acontecendo em todas as províncias, certo? É por isso que era muito comum na história do Brasil a gente ver aqueles fazendeiros em cada cidade, aquele cabra rico da cidade, dono da fazenda, ser chamado de coroné. A gente vê isso muito nas novelas das 6 da Globo, é o coroné. Por que eles eram coronéis, chamados de coronéis? Eles não eram militares, mas em forma de agradecimento, eles receberam a patente de coronel por terem financiado, custeado a criação das guardas nacionais, as elites locais, latifundiárias de cada província, certo? Isso é local de cada província, claro. Bem, temos também a criação de um Código Civil, que buscava unificar as leis em todas as províncias. A ideia era que existia um grande medo de o Brasil não ser só um Brasil, mas se nascerem vários Brasis aqui, movimentos separatistas e tudo mais, certo? E a criação de um Código Civil que unificasse as leis seria de grande valia, de grande valor para unificar a mentalidade, o corpo jurídico, a organização, a administração desse país que é muito novo e muito grande e já muito velho. Certinho, pessoal? Então, o Brasil era um caos, cheio de guerra, cheio de conflitos políticos lá em cima, conflitos entre as províncias e o governo central, e a última regência, a regência trina, a regência una, tá tarde já, gravando esse vídeo, regência trina
regência una, conservadora do Pedro Araújo Lima, não estava dando conta da situação. O que é que tem que fazer então? E temos também a situação de que a galera que era liberal quer voltar ao poder, certo? E eles vão começar a se organizar e criam o Clube da Maioridade, certo? Qual era o desejo do Clube da Maioridade? Fazer com que os direitos políticos que o Pedro de Alcântara, que se tornaria Dom Pedro II, só conseguiria com 18 anos, adiantar esses direitos políticos, já para ele com 14 anos, se emancipar, virar um adulto e ter o direito, plenos direitos de assumir a coroa brasileira. Os liberais se juntaram com Dom Pedro, com pessoas conectadas a Dom Pedro, e conseguiram colocar essa ideia no adolescente Dom Pedro, certo? E o Clube da Maioridade queria que ele atingisse a maioridade aos 14 anos e já assumisse a coroa portuguesa, a coroa brasileira. Por quê, pessoal? O Brasil não suportava mais esse clima de instabilidade, fruto da contradição de ser um império sem um imperador, um reino sem um rei, certo? Essa contradição foi essencial, é um jeito da gente entender os conflitos e os problemas, as instabilidades que o país vivia. E a coisa foi tão feia que os conservadores praticamente aceitam sofrer esse golpe, certo? E Dom Pedro II, com 14 anos de idade, é coroado imperador do Brasil. Pedro de Alcântara é coroado imperador do Brasil como Dom Pedro II, o nosso rei, certo? Vai ser durante 49 anos. E já na adolescência dele, os problemas dele não era se tinha espinha, se era bonito, se a nota dele foi baixa em história, era resolver os problemas de um grandioso império, certo? Recém-formado e que estava em crise. Então, isso aqui é uma adolescência complicada, certo, pessoal? Acabamos então o período regencial. Nossa próxima aula vamos para Brasil, segundo reinado. Não sei se hoje, porque eu estou ficando com sono, mas vamos ver amanhã de manhã. Valeu! Claro, você assiste qualquer hora, né? Estou dizendo que eu estou fazendo de noite, estou com sono. Tchau, pimpolhos!